Graça e paz, meus amados irmãos. Você que tem assistido às nossas mensagens, que tem aprendido conosco, clica aqui embaixo em inscrever-se. Ativa aquele sininho para receber notificações de novas mensagens. Deixa aquele like, compartilhe nossos vídeos. Ajude a fortalecer esse canal, que já é um canal de bênçãos na vida de muitos irmãos. Muito obrigado. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive para o Jesus ressuscitado e glorificado. A palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória para o nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus transborde em vossas vidas. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo. Imagine, meus amados irmãos, se o teu patrão te delega a missão de carregar fardo de 50 quilos, e você começa a caminhar, e no meio do caminho, vencido pelo esforço, você fraqueja e cai, e não consegue prosseguir. Mas o teu patrão, se compadecendo de você, e usando de misericórdia, te diz: tome, leve a partir de agora apenas fardos de 20 quilos. Não quero que você transporte mais 50 quilos. O que você faria, meu irmão? Se alegraria e aceitaria de bom grado? Ou reagiria, alegando, por exemplo, que ele está te chamando de fraco? Continuaria você a transportar 50 quilos ou passaria a transportar 20? Eu estou seguro, meu irmão, de que você respondeu que transportaria 20. Mas por que razão na prática as pessoas não procedem assim?
Qual a dificuldade em seguir uma ordem mais atualizada, mais adequada, mais favorável e factível, conduzindo um fardo mais leve, ao invés de prosseguir obedecendo a uma orientação antiga e abolida, e nem digo mais difícil, mas impossível de se cumprir na sua íntegra? Creio, meus irmãos, a grande maioria do povo evangélico continua tentando transportar os 50 quilos. E ainda há o que estão tentando carregar 70. Obviamente, meus irmãos, poucos vão chegar ao fim da jornada. Morto para a lei, para viver para Deus. Esse trecho bíblico que apresentamos, escrito pelo apóstolo Paulo, para a instrução dos Gálatas, que havendo sido instruídos sob a graça de Jesus, estavam se voltando de novo para os rudimentos da lei de Moisés, é muito rico de ensinamentos e revelações sobre a vontade do nosso Senhor. Primeiramente, vamos esclarecer, como vimos acima, que para viver para Deus é preciso morrer para a lei. Então, consequentemente, quem está vivendo ainda pela lei de Moisés não está vivendo para Deus, porque não está debaixo do sacerdócio de Jesus, mas sim do sacerdócio de Moisés. Também não diga, meu amado irmão, minha amada irmã, que segue a lei de Moisés, como já ouvi de várias pessoas: eu não sigo a Paulo, eu sigo a Jesus. Porque na verdade, meus irmãos, como veremos na sequência, você, defensor da lei de Moisés, e que tem essa postura, não segue a Paulo e nem a Jesus. O apóstolo Paulo nos revela ainda, nesse mesmo trecho, que quem tenta se justificar pela lei de Moisés, que não é capaz de justificar ou salvar a ninguém, está aniquilando, ou seja, anulando a graça de Jesus, e está indicando que a morte de Jesus não serviu para nada, que ele morreu à toa, que toda a obra do nosso Senhor e Salvador não passou de uma farsa, de uma mentira. É preciso ter muito cuidado, meus irmãos, e conhecer a Bíblia na sua íntegra e analisá-la com profundidade. Paulo recebeu a revelação do Evangelho da Graça diretamente de Jesus, quando foi arrebatado ao terceiro céu. E sabe para quê, meu irmão? Para nos revelar e nos ensinar, a mim e a você. Então, não seguir aos ensinamentos de Paulo significa não seguir a Jesus, não obedecer às orientações dele e não fazer a vontade dele. Não creia você que eu ou qualquer dos irmãos que vive a graça do nosso Deus, que somos seguidores de Paulo, ou idolatramos a Paulo, ou a qualquer outra pessoa ou objeto. Absolutamente. Prestem muita atenção, meus amados irmãos. Somos seguidores de Jesus, vivendo segundo o Evangelho que ele nos deixou através do apóstolo Paulo. Esse foi o último legado doutrinário deixado por Jesus. Portanto, se você segue a qualquer outro, está além de desatualizado e desobedecendo a Jesus, descumprindo a última ordem dada por ele. Uma ordem que revogou todas as anteriores. Provavelmente, você não conhece esse trecho bíblico que vamos apresentar, ou possivelmente nunca tentou para ele. Então preste atenção, meu irmão. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim ver ou de mim ouvir. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Glórias a Deus. Não se engane, meu amado irmão, minha amada irmã. Se você ainda vive pela lei de Moisés, você está desprezando o melhor que Jesus nos trouxe, que foi o caminho da salvação. E, em síntese, você está desprezando todo o sacrifício na cruz e está pisando no sangue de Jesus. Deus já havia anunciado, através dos profetas, que iria estabelecer uma nova aliança, em substituição à lei de Moisés, que o povo de Israel, efetivamente, nunca conseguiu cumprir. E nessa nova aliança, ele perdoaria todas as nossas iniquidades, e as suas leis estariam no nosso entendimento e nos nossos corações, e não mais nas tábuas de pedra, como foi a lei de Moisés. E disse Deus então nessa oportunidade que a velha aliança, a lei de Moisés, estava perto de terminar, mas hoje, passado mais de 2000 anos da vinda de Jesus, o povo não abandona a extinta lei de Moisés e continua oferecendo ao Senhor os sacrifícios que ele não recebe mais, depois do sacrifício único e definitivo de Jesus. Esses irmãos negligenciam a graça do nosso Senhor e talvez nem saibam, mas ainda não receberam o perdão dos pecados e tampouco são salvos. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Depois, no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: Porque, repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Meus irmãos, Jesus também deixou claro que as leis e os profetas duraram até a era de João Batista,
o último profeta citado na cronologia bíblica, e que desde então se está anunciando o reino de Deus. Ora, então é preciso compreender que o reino de Deus, o verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação, é a graça de Jesus, que veio depois de João Batista, e não a lei de Moisés, que vigorou até João Batista. Então tem uma má notícia para você que ainda vive dos jejuns, vigílias, batismo nas águas, subida aos montes e outros sacrifícios que são puro judaísmo e obras da lei mosaica. Além do copo d'água, do óleo ungido, da pétala de rosa, do sal grosso, que são elementos de idolatria. Você ainda não está convertido ao Jesus ressuscitado, porque esse não é o evangelho que salva. Então, por essa razão, você ainda não é salvo. A salvação é somente pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Depois, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: e desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Depois, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glórias ao nosso Deus. Meus amados irmãos, o sangue de Jesus está sendo pisoteado pelas pessoas do mundo e pela maioria do povo de Deus. Essa notícia deve estar sendo veiculada como manchete nos jornais do céu. E está sendo pisado, meus amados, por todos os que até mesmo o confessam com a sua boca, mas o negam com os seus atos, atitudes e comportamentos. Se você se titula cristã ou cristão, precisa seguir a Jesus, mas o Jesus ressuscitado, glorificado e exaltado. Então você precisa seguir ao Evangelho da Graça, porque é a doutrina que ele, Jesus, revelou ao apóstolo Paulo depois da sua ressurreição para todos nós, para a nossa salvação. A antiga lei de Moisés não pertence ao cristianismo, mas ao judaísmo, porque ela foi lei apenas para os judeus, e assim mesmo, como já vimos, até o início do ministério de Jesus. Nem mesmo os judeus serão salvos por esse regime que nunca foi criado para gerar salvação. Se você ainda vive pela lei de Moisés, saiba que você não é cristão, mas é judeu. Você não aderiu ao cristianismo, mas você se judaizou. E você está muito longe do caminho da salvação. Meus irmãos, se fosse para nós continuarmos a viver pela lei de Moisés, qual a necessidade de Jesus ter vindo? Não precisava. Era só deixar tudo ficar como estava. Todos tentando e não conseguindo seguir a lei de Moisés. Para que todo sacrifício, sofrimento e humilhação a que Jesus se submeteu? Todo aquele que está vivendo pela lei de Moisés está pisando no sangue de Jesus e, portanto, está debaixo de maldição. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito:
maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Louvado seja o nosso Senhor. Meus irmãos, pisar o sangue de Jesus, vivendo pela lei de Moisés, mais que desprezar a única forma de salvação, a graça do nosso Senhor, a vida pela fé, a vida em espírito, e não mais na carne, é um ato de desobediência e total desrespeito ao Senhor. Você crê que Jesus vai querer aqueles que o desprezam, ou desprezam as suas ordens hoje, vivendo com Ele para todo sempre amanhã? Se você crê que sim, meu amado irmão, procure conhecer mais o nosso Deus, porque você não conhece Jesus. O Senhor requer de nós a fé de Abraão, e não mais sacrifícios. Por que insistir em oferecer a Deus aquilo que Ele não quer mais receber, e na verdade não recebe mais? Deus espera que vivamos pela fé em Jesus e usemos de misericórdia para com nossos irmãos. Justificado na Bíblia, meus amados, significa tornado justo, limpo, perdoado. E quando perdoamos os nossos irmãos, Ele, o Senhor, também nos perdoa. Então somos justificados. E quando vivemos em espírito, pela fé em Jesus, somos salvos. Então, por que continuar a se submeter ao jugo da lei de Moisés? Por que viver debaixo de proibições e ordenanças vãs, se não é o que Deus espera de nós e não vai nos levar à salvação? E ainda por cima, provoca a ira ao nosso Deus. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo: se deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Depois, ainda no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas, como
então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu sou filho da livre. E não piso no sangue de Jesus. Ao contrário, o respeito e valorizo integralmente. Todos que estão vivendo a graça de Jesus são também filhos da livre. Mas quem ainda vive pela lei de Moisés é filho da escrava, e é servo e não filho. E não herdará a salvação junto com os filhos da livre. É preciso tomar muito cuidado, meus amados irmãos, porque o mundo está cheio de enganos, e muitas pessoas que pensam que serão salvas sofrerão grande decepção no juízo final, porque não se preocuparam em obedecer às ordens de Jesus e respeitar e de bom grado aceitar toda a obra dele. Muita atenção, meus irmãos. Nem todas as pessoas que se apresentam como interessados no teu bem, na tua salvação, são sinceros e estão falando a verdade. Alguns não conseguem te conduzir à salvação porque eles próprios não são salvos. Jesus já nos preveniu contra os falsos profetas e falsos pregadores. Nem todo lugar que leva o nome de igreja foi constituído pelo nosso Deus. É preciso ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus e seguir as verdades de Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, como vimos há pouco. Então, se a tua doutrina insiste nas proibições, ordenanças e sacrifícios e objetos de idolatria, ore ao Senhor, fale sempre com o Senhor e ouça a voz de Deus a respeito do que Ele realmente deseja para a tua vida. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Existem pessoas, meus irmãos, que pensam que o Senhor se alegra com o nosso sofrimento, que fiquemos horas e dias em jejum, sem comer, nos privando de todos os alimentos que Ele criou, para que demos graças a Ele todas as vezes que deles desfrutamos. A Bíblia nos ensina também que proibir o casamento e os alimentos indica apostasia e também seguir a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Cuidado, meus irmãos. Temos que respeitar e seguir aos nossos líderes, sim, mas somente aos verdadeiros, aqueles que estão atuando em consonância com a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Depois no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Depois no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor?
Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando o vires nu, o cubras e não te escondas da sua carne? Meu irmão, você que ainda se dedica ao judaísmo, aos sacrifícios da lei de Moisés, esteja certo de que um dia você terá que responder pelo seu ato de desobediência a Jesus e por estar pisando no sangue dele. E quanto a você, líder evangélico, que está obrigando o povo de Deus a se submeter a todo o jugo da lei de Moisés, as proibições e sacrifícios inúteis, saiba que você terá que responder tanto pela sua vida quanto pelas vidas de cada um dos seus seguidores, a quem você tem oprimido. E em suma, nem o que obriga, nem o que segue a lei de Moisés tem a bênção do Senhor ou a salvação eterna. Precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, porque este mundo está na sua reta final, e como está escrito, muitos falsos profetas, falsos pregadores têm surgido, mas nenhum deles ordenado pelo nosso Senhor. É importante lermos continuadamente a Bíblia, participarmos dos cultos e orarmos sempre ao Senhor, para que não sejamos conduzidos para os caminhos da morte espiritual. Será muito triste para uma pessoa que hoje pensa que segue e agrada a Jesus e que continua oferecendo sacrifícios, tentando pagar o impagável, o perdão dos nossos pecados e a própria salvação, e se privando da vida em liberdade, essa liberdade deixada pelo nosso Senhor Jesus através da sua graça, e por ocasião do juízo final, meus irmãos, essa pessoa, esperando ouvir do Senhor, servo bom e fiel, na verdade vai escutar, mau e negligente servo, porque essa pessoa esteve justamente trilhando os caminhos que não são do Senhor. Não é possível, meus irmãos, que uma pessoa que pisa no sangue de Jesus seja convidada por Ele para viver uma eternidade ao seu lado, reinando com Ele para todo sempre. Não sou eu, mas é Deus que está te alertando, meu amado irmão, minha amada irmã. Ouça a voz de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus.